Bom, ô Esteves, fala um pouquinho então da fundação da Acta Liminológica, já que aqui a gente está falando sobre ela, né? Como é que foi? E com quem que você se juntou na época e para fazer um periódico, na época que era tudo por correio, Exato. imprimia, recebia, mandava para o revisor, voltava para o editor. Laís, se hoje você reclama dos revisores, você não imagina o que era na época. Eu ainda peguei um Não, pedaço disso aí. Ronaldo, eu que queria fazer algo que o Tino fez lá em 1918, criando aquele periódico Arquivo Hidrobiologia, que não existe mais. Lembra dele? Alemão antigo. Aí, como criar um arte? Aí eu falei para o Diz e para o Chico Barbosa, ele falou, mas, gente, será que vai ter artigo para publicar? Eu falei, Chico, não tem artigo porque tem revista, não tem revista que não tem artigo. Eu tenho que vencer isso aí. Aí, vamos criar a Acta Limnológica. Primeiro nome. Todo mundo na UFSCar tinha que ser Acta Memorial Brasiliensis. Aí eu primeiro, aí fizemos, era Acta Memorial Brasiliensis. Aí fizemos a primeira arte, tudo datilografado, aí numa favela que tinha em São Carlos, com um senhor paraplégico, cadeirante, que ganhava dinheiro digitalizando, né? Aí vinham os artigos, passavam por não era SEDEX, outra coisa que tinha na época, e ia para os revisores, voltava, tinha aquelas brigas, né, como sempre, o cara que não aceitava. Aí conseguiu o primeiro número. Aí eu tinha um vizinho que era professor de língua da UFSCar. Aí a minha mulher falou, Chico, tem certeza que é brasilienses? Nossa, todo mundo falou que é brasilienses. Então, aí eu mostrei, não é brasilienses, não. Aí meu colega de letra falou, é brasilência. Aí eu falei, gente, mas soa tão mal, né? Aí eu não vou publicar com esse nome, não. Aí fui na USP, viajei para São Carlos, de São Carlos para São Paulo, passei na USP, procurar um especialista em latim. Aí falou, não, é Acta Limnologia Brasiliensia, é isso que nós temos hoje. Hoje a gente se acostumou, mas todo gosta do Uhum, Brasil, lembra do Brasil antigo? tá. Então, aí começou. Tá. O segundo número já não tinha artigo. Eu tinha quase que implorar. Você pode ver que os primeiros números quase todos são os amigos nossos. Chico Barbosa, Antônio, Sidney Magela Tomás, porque não tinha. E sempre os brasileiros quiseram, sempre, por Nelson Rodrigues, novamente, prefere publicar lá fora. Aí, quando o CNPq e CAPES começaram a fomentar mais a publicação lá fora, aí começou aquele problema que vocês têm até hoje. O Uhum. pessoal quer publicar lá fora porque a gente não valoriza a nossa produção científica. Você prefere publicar no outro idioma do que publicar em português, porque tudo isso não vou discutir isso aqui. E aí a ACTA surgiu assim, tudo bancado com recursos que a minha esposa chama Fundação Chico Esteves. Metade parte do salário, daquela época eu ganhava muito bem, digamos, por sinal, eu ganhava o equivalente a US$ 6.000. Multiplica hoje quanto eu ganhava? Muito dinheiro. 30.000. Então, eu não tinha filho e eu pegava parte do meu salário para pagar o digitador, e, enfim, todo aquele negócio. E a Uhum. arte sou eu. É isso que nós temos Tá, hoje. certo. Hoje é fonte de muito orgulho para mim e vejo brasileiros como Antônio, Laís e tantos outros, e você, que toquem. Aí daqui a pouco eu estou em outro planeta e a coisa continua. Isso aqui é bacana. É, a gente espera, né, Contribuição de receber mais autores. contribuições, né? Diga, Laís. Não, eu ia dizer que acho que a contribuição de autores de outros países para a ACTA também vem aumentando, né? Não só de Isso é países muito daqui bom. da América Latina, como de outras regiões. Então, eu acho que uma visibilidade e uma contribuição da revista, né, para a limnologia em Isso, termos Laís, mundiais. mostra o Sem dúvida. reconhecimento da limnologia brasileira, que já está Uhum. ultrapassando suas fronteiras. Isso é muito bom. Uhum. Isso é orgulho para todos. Por isso que eu não aceito que a nossa ciência não seja conhecida pela imprensa. Quando você vai dar entrevista, eu trabalho com ecologia aquática. Ah, bom. É, é que eu perguntei da Acta, né, Chico, porque você sabe, né, tem o velho jargão que parece continuar. Eu queria saber a opinião da Laís, que está nova nessa história do publish or perish, ou publica ou pereça, Laís. Como que é? Muito estressante ainda essa situação? Bom, eu vou dar a minha visão aqui como uma pessoa que terminou o doutorado no contexto da pandemia. E também como uma pessoa aqui no início da carreira, né? Então, eu acho que se a gente for pegar esse conceito, que vai, na verdade, tentar refletir qual é a pressão que o pesquisador tem, né, para publicar e se manter
vamos dizer assim, visto dentro da própria comunidade acadêmica, eu acredito que a primeira observação que a gente tem que fazer é perecer o quê, né? Você perecer como pesquisador, se você não publicar, mas eu acredito que a abordagem deveria ser outra, pensando até no contexto do que o professor Esteves está se referindo aqui, né? Se a gente for pensar que a grande contribuição que a gente tem que dar deve ser aquela da construção, né? Da produção do conhecimento, eu acredito que esse termo deveria se refletir na ideia de que trabalhar para que o conhecimento que a gente produz não pereça em termos de contribuição para a ecologia e para a sociedade como um todo, né? Eu acho que é uma outra visão que a gente tem que ter para essa dinâmica própria da ciência e da publicação, da produção científica. Claro que é importante, nesse contexto todo que a gente também pode tratar, né, uma discussão à parte aqui dessa dinâmica e tudo, é importante a gente publicar pensando assim que isso vai fazer com que a gente tenha uma estabilidade na carreira, com que a gente vá avançar, né, o nosso conhecimento, mas eu acho que a pandemia também trouxe esse espaço para a gente discutir sobre a importância da ciência para a sociedade, né? Então eu acho que... E também para questões de saúde mental, se a gente for ver que a pandemia trouxe esse espaço para a gente discutir. Então, se a pergunta é como passar por isso sem estresse, eu acho que também a questão da saúde mental é importante a gente discutir aqui, porque pensando em publicar e produzir um conhecimento científico, além de pensar que esse conhecimento precisa ser levado para a sociedade, que é o que a gente estava falando aqui, precisa chegar para quem toma as decisões para a conservação dos ecossistemas, né? A gente também tem que pensar que ser cientista e ser pesquisador também envolve a formação de outras pessoas. E formação de outras pessoas também envolve relações interpessoais. E isso passa por questões emocionais, questões de saúde mental. Então, eu acho que já passou da hora da gente rever essas questões. Eu acho que não dá para esquecer o que a pandemia trouxe nesses termos de reflexão. Embora eu acho que a gente passou por isso 2 anos, agora, nesse último ano, a gente vem perdendo essas reflexões que a gente teve, sabe? Então, eu acho que esse espaço aqui também é um espaço bastante importante para quem vai estar assistindo a gente depois, né? Para que a gente possa contribuir para novas perspectivas dentro da limnologia, mas da ciência como um todo, né? Um novo olhar. É importante publicar, é importante que o conhecimento produzido atinja outros cientistas, mas aí a nossa publicação não tem que ser um produto final da nossa pesquisa para atingir outros cientistas, né? A gente tem que mudar essa ideia, que o produto da nossa publicação, o produto da nossa pesquisa tem que ser a publicação, mas o final tem que ser aquele conhecimento que vai chegar e vai atuar como transformação, né? Como construção de políticas públicas, ser uma ferramenta de transformação, de educação. Acho que Tá certo. minha reflexão vai por aí.